Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, eu vim gravar esse relatinho hoje, rapidinho. Eu tive uma situação hoje na percepção parapsíquica e, assim, sensorial, né, espiritual. E hoje eu quero compartilhar com vocês, né, o que aconteceu comigo. Mais cedo eu fui no banco, lá na Caixa Econômica. E aí, cara, foi muito engraçado, porque tava cheio de gente, fazia tempo que eu não ia num lugar assim, lotado, tipo aleatório, como banco, né? Assim, um lugar mais voltado para essas questões, né? E aí, eu sentei e tava ali e tal, me veio intuído para pulsar luz, assim, nos chakras e tal. Aí, enquanto eu tava ali esperando ser chamado, eu fiquei uma hora esperando. Eu comecei a pulsar a luz, né, na cabeça, no chakra frontal, aqui nas laterais, no laríngeo e tal, e aí, né, comecei também a me auto-aplicar reiki, me veio, né, principalmente o símbolo do Ronchá, para, né, trazer um aspecto vibracional e manter a concentração. E tá, fiquei ali de boa tal, né, evitei um pouco mexer no celular, para ficar presente ali, né? Sentir as energias e tal. Porque às vezes a gente está em algum lugar e a gente fica assim, nossa, quero ver, fazer alguma coisa, né? Fica naquela ansiedade. E por fim que eu falei, não, deixa eu, né, desapegar um pouco, né, do celular e ficar aqui comigo mesma, ainda que eu esteja nesse ambiente. Gente, passou acho que uns 2, 3 minutos que eu comecei a fazer isso. Pegou e sentou do meu lado um senhor. Ele provavelmente devia ter por volta de uns 50 e poucos anos, 60. E, cara, como foi incrível o que eu senti, né? Ele era mais, assim, fortinho, né? Hoje eu vi o jeito que estava vestido, aparentemente parece alguém que lida com terra, né, assim, mais country, assim, porque ele tava com uma botina, muito bem vestido, uma calça jeans, uma camisa, né, e aí ele sentou do meu lado. Na hora que ele sentou, eu senti a energia dele, mas tão forte, a aura dele veio como um calor, ela veio quente, e aí eu comecei a sentir como se fosse uma movimentação quente, parecia uma água que ia envolvendo a minha aura. E aí aquilo começou a me aquecer. Eu falei, gente do céu, que energia que é essa, né? E ele lá de boa, assim, né? Tranquilão, o senhor mais sério, assim, né? Segurando o papelzinho assim dele da senha. E eu sentindo aquela energia, né? Eu falei, nossa, deixa eu fazer essa leitura áurica, né? Deixa eu sentir essa energia. Uma energia que acolhe, uma energia curativa, né? Uma energia de vitalidade, né? Uma energia encorpada. E eu comecei a sentir o meu cardio fazer assim, ó. Eu sentia a energia da aura dele, né, passando pelo meu chakra, né, como se estivesse me lavando, cara. Foi muito interessante. E aí começou a me vir vários insights, né? Eu cheguei a fechar os olhos, inspirar, soltar, né, para fluidificar também essas energias no meu sistema, aproveitar o bom da energia dele. E eu percebi que essa energia dele começou a ir para as minhas costas, né? Gente, a pessoa provavelmente, assim, nossa, estava calado, não, aparentemente não trazia nada de, assim, aspecto de alguma religião. Não faço ideia de que religião que era essa pessoa, se é que ele tem alguma, mas a energia é muito curadora, muito cuidadora, né? Muito envolvente, assim, no sentido de você sente, né, a vitalidade, você sente a densificação da pessoa. E não era uma coisa ruim, era uma densificação, mas ele tem um processo de ectoplasmia muito forte. E aí, quem tem às vezes o campo um pouquinho mais aberto, igual, né, pessoas que trabalham com a mediunidade, né, com cura, igual eu, no caso, e outras pessoas que eu conheço, às vezes por estar com o campo mais aberto, sentem, né, a energia dos outros. Só que a qualidade da energia desse senhor estava um espetáculo, né? Uma pessoa que tem uma capacidade, né,
de ectoplasmia, de curativas, né? Muito grande, mas não faço ideia se ele sabe disso. E na hora começou a me vir, né? Eu senti a presença espiritual, né? Desse senhor. É, em alguns momentos depois disso, eu comecei a ter uns arrepios assim perto da minha cabeça, porque eu comecei a usar a energia da pessoa para trabalhar o meu campo, né? E começar a aliviar o meu sistema. E aí tá, e aí passou, fiquei impressionado, gostei muito de trocar energia com aquele senhor que estava do meu lado, não falei nada para ele. E aí depois, logo em seguida, assim, uns 10 minutinhos depois, sentou uma outra pessoa do meu lado, um outro homem, só que bem mais novo, né? Tava com outra, né, outro tipo de características de roupa, comportamento, muito ansioso, né? Pelo padrão comportamental de ficar mexendo o pé, né? Mexendo no celular. E aí eu senti, né, como se eu tivesse entre é, duas águas, né? Veio de cá um movimento e daqui outro. E como eu estava no meio dos dois, eu sentia literalmente quente e frio, tá? Esse frio que foi desse outro rapaz que sentou do meu lado direito era uma energia mais estridente, uma energia diferente, que mais assim me trouxe agitação, incômodo do que um derramamento, tá? Eu sentia mais me empurrar, né, essa energia do que a outra que me envolvia, né? Então eu achei muito interessante, porque até essa sensação de quente e frio, ela me veio, eu sentia o calor da pessoa, né, do meu lado esquerdo, e do direito eu sentia um gelo, tá? Como se o campo dessa pessoa fosse muito ralo, né? Não tão encorpado, não tão ativo, não tão presente, manifesto, né? Sem julgamentos, não sei como que essa pessoa lida ou não com as energias, não conheço nada da vida de nenhum dos dois, mas eu quis experienciar e verificar, né, essa sensação e a percepção dessas energias, e eu consegui sentir muito claro, delimitado, nítido a movimentação dos dois lados, né? E aí eu comecei a fazer alguns testes de movimentação de energia e ver, né, se algum deles tinha alguma reação, né, por eu estar mexendo a minha energia como consequência dos dois, né? E eu percebi, né, assim, do meu lado direito, que o campo desse rapaz era muito acessível, no sentido de eu conseguir, né, trazer uma imposição da minha aura sobre a dele, assim como a de cá, né, do senhor estava trazendo sobre a minha, só que eu estava ciente disso e usando disso, né, ao meu favor. E aí eu comecei a movimentar, né, a minha energia por consequência do rapaz do lado, e eu até achei que ele ia levantar e sair, né? Me veio esse insight, falei, cara, só falta ele, quer ver? Às vezes ele vai levantar e sair inconsciente, mas ele não levantou, mas ele ficava batendo os pés no chão o tempo inteiro, né? Assim, mais ainda depois que eu comecei a fazer essas movimentações, né? Então, um sinal que provavelmente ele estava sentindo, mas de uma forma inconsciente ele começou a manifestar, né? Aquela indução toda e tal. Então é isso, né? Foi muito bom, né? Eu ter essas percepções, é legal a gente, né, fazer esse tipo de análise para ver o quanto a gente, né, tá recebendo também a energia dos outros. E, por exemplo, o cara, o senhor não era um médium, não era uma pessoa que estava benzendo, mas eu recebi a energia dele e aquilo me abraçou, né? Eu achei muito incrível isso, para você ver que a gente troca energia com tudo, com todos. Não necessariamente uma pessoa para te ajudar, ela tem que estar seguindo uma religião ou até mesmo num centro, num terreiro, numa igreja. Ela pode estar sentada do seu lado, no banco, na fila do pão e te dando um passe, né? Passando aquela energia toda para você. Então, às vezes a gente tem que aproveitar, né, essas oportunidades, né, conscientemente, obviamente usando isso para uma movimentação fluídica, né, aproveitar também para fazer algo bom, né, com essa energia. Tá bom? Pessoal, beijo então, fiquem com Deus, gratidão, viu?